seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Arena de Ideias. Esse que é o videocast da Oficina Consultoria e hoje direto do Rio Innovation Week. Esse evento que já traz o futuro como presente. A gente está aqui numa área super legal, que respira inovação, startups, e vamos falar sobre um tema super importante, o papel reputacional das startups e das grandes organizações no fomento à inovação no Brasil. E eu não poderia estar mais bem acompanhada. Eu estou aqui com o Felipe de Mello, que é gerente de inovação tecnológica do Banco do Brasil, e o Bruno Rondani, founder e CEO das 100 Open Startups, ou 100 Startups, né, Bruno? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Pessoal, eu sou Patrícia Marins, fundadora da Oficina Consultoria. Eu sou uma mulher parda, eu tenho cabelos castanhos um pouco dourado, eu estou com um blazer cor-de-rosa e sentada a uma mesa redonda aqui do lado do Bruno e do Felipe. Eles já vão se apresentar. Eu só queria antes falar um pouquinho para vocês, agradecer ao Bruno por estar cedendo esse espaço super bacana aqui para a gente, o espaço dele, que de uma forma muito calorosa, nos recebe aqui no Rio Innovation Week. Mas a gente tem um tema muito bacana para falar, que é justamente o papel da inovação e como a comunicação pode acelerar esse ambiente propício ao fomento, ao desenvolvimento. A gente sabe que muito do que as pessoas consomem de inovação depende do que elas entendem sobre o que é inovação. Então há um papel muito importante do entendimento, da tradução, da simplificação da linguagem, para que esse ambiente possa, de fato, ser muito mais acelerado ainda pela maneira como as pessoas interpretam muita tecnologia que ainda elas não sabem o que é, outras tecnologias que elas têm desconhecimento da aplicação, ou outras vezes que elas têm medo. Então, a comunicação ou a reputação da marca como uma alavanca para fomentar o desenvolvimento das startups no Brasil. E agora sim eu queria então pedir para que vocês se apresentem. Podemos começar aqui por você, Bruno? Com certeza. Bom, primeiro prazer recebê-los aqui na nossa arena, né, no nosso pavilhão de Open Innovation, onde a gente tem como finalidade, né, promover a conexão entre aqueles que têm capacidade, potencial, tecnologias, ideias com grandes empresas que têm dores, demandas, mercado, clientes, pessoas. Então, um prazer enorme de saber que está contribuindo com isso e ter vocês aqui dando visibilidade para esse trabalho, né? E poder ter a oportunidade de conversar aqui com o Felipe. Poxa, para nós, Banco do Brasil, né, uma grande referência como instituição financeira, governo, e está aberta, né, e está trabalhando inovação e está presente, né, num espaço como esse. Então, rapidamente me apresentando, Bruno Rondani, sou de origem, né, engenheiro, fui empreendedor, continuo empreendendo agora pela Open Startup, mas já em prol de outros empreendedores. Acho que faz parte de um ciclo, né, a gente colocar à disposição o que a gente aprendeu para os demais, mas buscando inovar nesse processo. Estamos na 100ª Open Innovation Week e escolhemos, né, o Rio Innovation Week. Eles nos escolheram também, é um match, né, de um evento que atingiu um status de festival. Colocou inovação realmente na pauta da sociedade, né, em todos os níveis. Então, são mais de 100 mil pessoas aqui nesse pavilhão, voltado, orientado às startups e negócios, tá? E aí as corporações são os principais parceiros das startups para esses negócios. Mas a gente faz parte de uma grande colaboração, são mais de 30 eventos, né? São diversos, são 5, 6 pavilhões. A gente está conduzindo essa atividade em um deles, e é aqui onde a gente espera que saia mais negócios de inovação. Então, muito conteúdo, muita gente interessante, muito aprendizado, mas é aqui onde você tem o espaço para poder sentar, conversar e fazer negócio, sempre visando aí algo inovador, tá? Então, um pouquinho do que a gente faz aqui, já contextualizando com o ambiente que a gente está. Obrigada, Bruno. E aí, Felipe, prazer te receber aqui também. Muito Queria bom, que muito você obrigado. se apresentasse um pouquinho para a gente. Beleza. Meu nome é Felipe de Mello, eu estou no Banco do Brasil há 21 anos. Já tivemos algumas experiências anteriores no mercado privado, no governo, no Ministério da Cultura. E nos últimos 21 anos eu tenho
trabalhado lá no Banco do Brasil nas áreas de automação bancária, escritório, na parte de desenvolvimento de software, microserviços, e participei daquela iniciativa lá no começo, em 2015, ali de IA, chatbots, aquela febre que estava no começo, e a gente estava naquela corrida ao ouro, e eu estava lá naquele time buscando essas novidades para o banco, com muita honra, muito bom representar um banco bicentenário, né? 218 anos, eu acho. E agora estou na área de inovação, há cerca de um ano, atuando na área de inovação, de volta a ela e à frente, e me conectando com ecossistemas diversos, que a gente vai falar hoje nesse papo, tomara. Bom, esqueci da minha autodescrição. Meu nome eu sou um homem de 1,80, cabelos grisalhos insistindo em ficar cada vez mais brancos, camiseta branca, calça jeans azul e botas pretas. Estou aqui sentado aqui na mesa com a Patrícia e com o Bruno, no Open Innovation Week, Rio Innovation Week. Muito bom, pessoal. Então, já apresentados, eu queria começar perguntando aqui para o Bruno. Como é que você, Bruno, que é uma pessoa muito experiente nesse setor de startups, né? Você vê ideias nascendo, ideias que precisam de recursos, de rodadas de captação. Como é que você vê a influência da reputação para as startups na hora de estabelecer parcerias, na hora de buscar, de fato, recurso, né, para que essa simples ideia se transforme num negócio? Maravilha, esse tema é extremamente pertinente porque é exatamente o que a gente faz aqui, né? Como é que você acredita em uma pessoa que vem e fala, vou fazer algo que nunca ninguém pensou, que nunca ninguém fez e é muito melhor, né? Parodiando um pouco ali o que seria o entendimento da inovação. Sabe que não é bem isso. Inovação, normalmente, ela vem de algum movimento maior, geralmente é um processo que envolve mais atores, e as startups, por mais que a contribuição delas seja essencial, é um ato de realmente querer colocar aquilo à disposição e fazer a inserção disso no mercado, né? Daí o inovação, então não é só a novidade, mas é realmente conseguir colocar no mercado. E aí o que acontece? Alguém tem que dar esse espaço, né? E você precisa de recursos para esse processo. Então como é que eu vou apostar naquele discurso do empreendedor, né? O que tem por trás? Então vamos lá, você quer inovar em AI, mas você está usando qual plataforma? Você está visando que objetivo? Tá bom, tudo isso no papel a pessoa de repente consegue explicar, mas como é que eu realmente valido isso, né? O que você consegue me demonstrar? Então geralmente aqui tem espaços onde os empreendedores podem demonstrar que já foi feito algo. Tá, mas você tem alguém que já testou? Quanto mais você consegue ir validando, são pequenos passos até realmente chegar. Isso pode levar anos. Né? O empreendedor às vezes é muito ágil, muito rápido. Ele é ágil e rápido para aprender. Mas uma startup pode levar 10 anos para se viabilizar. E durante esse período ela está lá aprendendo e testando. Então a gente fala o rápido e o lento mundo das startups, né? Porque às vezes a gente tem a corporação como a lenta e a startup como a rápida. A inovação, ela tem o seu tempo, porque a inovação no fim é as pessoas adotarem aquilo. Então, nós como pessoas, alguns recebem mais rápido uma inovação, outros mais devagar. Mas existe uma curva, né? Os mais rápidos ajudam a fomentar. Eu diria que aqui estão aqueles mais abertos a essa validação, talvez porque já reconhecem o impacto, o valor e o potencial. E isso a gente conquistou como ecossistema, com alguns casos que foram demonstrando, né? Por exemplo, o meu primeiro unicórnio, que é a startup que atingiu valuation de mais de $1 bilhão, fruto da nossa iniciativa de conectar a corporação com startup, veio porque uma startup criou um programa de startup, que era Buscapé na época, e investiu na Hotmart. Só que eu só fui saber que ia ser unicórnio e, portanto, ninguém mais vai discutir o sucesso empresarial da Hotmart 10 anos depois. E o que ela fez 10 anos depois? Eu vim de um programa onde eu fui apoiado por uma grande empresa na época, Buscapé, que também foi uma startup. E agora eu vou criar o meu programa de apoiar startup. E apoiou mais de uma dezena de startups na inauguração desse programa. E esse é o ciclo que vai criando, então, uma reputação para o ecossistema. Então não é à toa que aqui a gente é visitado neste pavilhão por mais de 30 mil pessoas que querem entrar nesse mundo. E aqui já se movimenta
muitos negócios que já sustentam, por assim dizer, muitas famílias que se dedicaram à inovação. Agora, como que eu construo a marca, o branding, né? Eu tenho um painel aqui atrás de nós, onde cada startup, ao sair de uma reunião, ela é avaliada. E ela vai, então, subindo aqui para que mais pessoas vejam lá, poxa, olha lá, em primeiro lugar está Peer X, em segundo lugar está, eu consigo ver aqui agora, mas enfim, alguma outra startup que vai chamar a atenção agora do Felipe. Felipe, peraí. Bizu 21. Qual que é? Bizu 21. Olha só, Bizu 24 pessoas curtiram essa startup, corporações. Ok. Acho que vale a pena dar uma olhada. Então ele vai construindo a reputação na pura. conversa. Só que aí no final desses eventos eu faço um ranking. E nesse ranking eu digo quem teve melhor avaliação no projeto de inovação com a corporação. E a gente premia eles no Copacabana Palace, de gala. Ah, mas startup não anda de bermuda e chinelo? De bermuda e chinelo talvez, se for mais confortável, para fazer o trabalho dele. Mas o que ele está fazendo é muito importante e gera muito resultado. Então a gente trabalha essa imagem também, que a gente tem que quebrar alguns mitos, né? Sim. Que é arriscado, é lógico que é arriscado. Sim. A maior parte do projeto vai dar errado. Mas Sim. o empreendedor, ele vai encontrando os caminhos. Exato. E a gente que trabalha com reputação, construção de reputação, gestão de relacionamento, né, toda essa cadeia de contato com muitos stakeholders, a gente percebe que o fio condutor da reputação é a confiança. Ou eu confio na ideia ou não confio. Ou eu confio em você ou eu não confio. Não tem mais ou menos. E o que sustenta essa reputação, essa confiança? A forma como eu sou, como eu falo e o que os outros pensam em relação a esse julgamento, né? Então é esse tripé que acaba sustentando essa ideia. E no mercado de startups, isso é importante desde o início. A construção da confiança, ela é desde o início, porque você não tem nada para provar a não ser a sua história, né? E a ideia, demonstrar a ideia que está na sua cabeça. Você não tem uma credencial, você não tem um quem indica, né? Você, na realidade, tem que ser muito bom vendedor de ideias, espalhar o seu sonho, contagiar pela forma como você consegue se comunicar. A reputação, ela vem desde o início. Felipe, eu queria também entender um pouquinho como é que o Banco do Brasil, essa empresa bicentenária, essa empresa que é tradicional, mas investe o tempo todo em tecnologia. A gente sabe de grandes lançamentos que o Banco do Brasil impulsionou mudança, inclusive em novas formas de meios de pagamento, em segurança, né, em todas as transações que o banco faz, sempre à frente, olhando a inovação, cuidando também da experiência para o usuário. O banco é muito inovador nas suas aplicações, nos seus aplicativos, na forma de comunicar com o seu cliente. Como é que você vê a reputação do banco como esse fio condutor da confiança? Bom, o que a gente vende no banco, de verdade, é segurança. O banco não está há mais de 200 anos aí à toa, e é o que eu acho que a gente faz de melhor. Hoje a gente tem uma das melhores tecnologias, diria nível mundial. Estamos com números robustos de crescimento, isso é demonstrado semestralmente, e isso vem muito do jeito que a gente faz negócio, do jeito que a gente trata a tecnologia, de uma maneira muito inclusiva, muito perceptível para o usuário. A gente está num cenário hoje de Brasil que muitos bancos não têm agência, não têm esse ambiente, mas a gente está falando desse ambiente que atende aí cerca de 20% desses clientes, dessas pessoas, clientes do Banco do Brasil, eles necessitam de um ambiente, de uma agência, por N motivos. O Brasil não é homogêneo nas suas tecnologias, nas suas redes, nas suas telecomunicações, e a gente está inserido nesse país de tamanho continental. Então, requer muito desafio para que a gente tenha essa habilidade de ser um banco que vende, que ele é a segurança para o consumidor, para o cliente dele, mas também busca constantemente essa paixão pelo novo. A possibilidade de criar algo novo nos estimula bastante, e esse ano agora de 2020, final de 23 para 24, nós implementamos um modelo lá de
proteção de propriedade intelectual, de forma que a gente consiga reconhecer esses inventores, que eles gerem patentes para o Brasil. Quando a gente gera uma patente para o Banco do Brasil, a gente está colocando, está protegendo uma tecnologia nossa, está buscando reconhecer o nosso colaborador, o nosso funcionário que criou um método, um processo novo, coisa que lá fora isso já é muito comum. Então, é apaixonante, a gente está num ritmo bom. Ano passado, até agora, foram 1.700 novos funcionários contratados, com muita garra, tem muita gente boa no mercado, a fim de fazer a diferença. E a gente está empolgado como se eu tivesse, sei lá, 20 meses de banco, então eu com 21 anos já nessa. A obsessão, a obstinação pela inovação que faz uma empresa tradicional, bicentenária, se sentir startup, né, Felipe? Isso. Talvez a gente tenha uma diferença no foco, né? Uma startup ela é mais focada, a gente está falando de um banco enorme, com um portfólio gigante. A gente não tem só um cartão de crédito, só uma conta corrente, são muitos produtos, muitos públicos diferentes. Então, isso requer dos gestores, requer das equipes, uma habilidade danada para a gente ter a mesma linguagem, ter a mesma segurança, ter a mesma usabilidade, a mesma acessibilidade em todos os canais. Temos vários canais hoje, terminais de autoatendimento, portal, a própria agência, né? E no nosso app premiado e tal. Então, isso requer muita habilidade. É incrível. E eu queria aproveitar que você falou essa palavra habilidade para perguntar para você, Bruno, como é que você pode contar para a gente, como é que você pode compartilhar alguns exemplos de como a 100 Open Startups ajudou a demonstrar a importância, né, dessa continuidade, dessa inovação, a importância de construir reputação para que depois as ideias se transformassem em algo que a gente fala, poxa, né, essa empresa aí eu vi nascer numa ideia. Maravilha. Acho que isso aí tem um pouco a ver com a maneira como a gente construiu essa rede, essa comunidade, né? Inicialmente, eu tinha 2 programas separados que eu conduzia. Um para fomentar a inovação de empreendedor e outro para fomentar a inovação de corporação. E eram separados, de fato, eram comunidades separadas. Os corporativos discutiam métodos, processos, como acessar tecnologias novas, como fazer gestão de propriedade intelectual, gestão do P&D, gestão de modelos de negócio, inovação em serviço, produto. Então tem toda uma discussão ali, né? Mas aí vem a tal da Open Innovation a desafiar muito desses modelos, dizendo, claro que a gente sempre olha para fora, desde que o homem é homem, mas não como método, não como um foco equivalente, o que eu controlo e o que eu não controlo. Que é mais natural, se eu sou grande, eu olhar para os meus recursos internos. Certo. E eu digo, olha, eu devo ter gente lá que sabe fazer o aplicativo tal. Não preciso olhar para fora, porque eu acabei de contratar 1.700 pessoas e tem muita competência ali dentro. Então não é tão natural e tão óbvio, né, que eu vou olhar para fora se eu criei uma baita de uma capacidade interna. Parece óbvio, porque o livro se chama Open Innovation, e aí parece que ai, nossa, tem que me abrir, né? Claro que todo mundo sabe que tem que se abrir, mas não é fácil se abrir, não é óbvio se abrir se você criou essa competência. E do outro lado, a gente sabe que as tecnologias, principalmente aí tem uma questão bastante moderna, as big techs, as grandes empresas, criaram plataformas que permitem empreendedor fazer um Uber com 100 mil reais, vamos dizer assim, 100 mil dólares, começar a empresa. Porque ela faz o desenvolvimento usando um computador, usando a internet, usando alguns softwares, usando algumas tecnologias, serviços de nuvem, e aí ele vai colocar isso num App Store, num Google Play, e aí vai ser distribuído, se der certo, para milhares de pessoas. E aí vem o Venture Capital, né? Vem o investidor especializado nesse tipo de inovação e começa a colocar um pouquinho de dinheiro em um monte de ideia, um pouquinho mais de dinheiro nas ideias que deram certo, muito mais dinheiro nas ideias que deram muito certo e muito dinheiro nas ideias que deram muito certo. E aí formam-se as novas grandes empresas. Só que a métrica de sucesso neste processo tradicional do Venture Capital
não corresponde à quantidade de possibilidades que a própria evolução tecnológica permite. É muito mais que pode ser feito. E aí as corporações pararam de ou esperar ou competir com o mercado de startup, mas falou, cara, eu vou lá para a base. Isso. Eu vou criar meu ecossistema empreendedor. Eu vou abrir as minhas competências a se conectar. Isso chegou no Brasil da seguinte forma. Olha, eu sou de uma grande multinacional e lá criaram um programa para a gente se conectar com startup, criamos um fundo no Silicon Valley e tal, e me perguntaram se na América Latina tem um ecossistema empreendedor. E eu tinha esse ecossistema empreendedor. Só que eu sabia que esse ecossistema empreendedor ainda não estava provado para essa relação com a corporação. Então o que a gente fez? Vamos sentar e conversar? Colocamos essas mesinhas que vocês estão vendo aqui atrás, essa mesa. Põe o Felipe, põe o empreendedor. Vamos bater um papo. O que está faltando? Vamos ver o que está faltando. Mas eu não coloquei assim você para venha contratar o empreendedor. Sim. Venha dizer para o empreendedor que você precisa. Tudo que ele não está vendo. Olha, isso aqui a regulação não permite, isso aqui tem muita gente fazendo, isso aqui... É o diálogo, né, Bruno? O diálogo que vai Isso, estabelecendo comunicação, confiança. Isso. E para o empreendedor vai dando orientação. Franqueza, né? Franqueza. A franqueza entre as partes. A gente não compete mais. Não compete mais. Porque eu tenho forças, ele tem outras forças, a gente consegue se juntar. Quem ganha com isso tudo é a sociedade. Exatamente. A colaboração, né? A colaboração de não ser só a minha ideia, só minha, eu poder compartilhar com o outro, aprender. Porque a gente está vivendo essa era do long life learning, né? Em que a gente aprende a reaprender o tempo todo. Então não tem só uma ideia que é prerrogativa apenas da Patrícia. Ela pode ser emprestada, né, para o outro. É um novo momento, é um momento de disrupção. Perfeito. Né? E eu queria te perguntar, a gente está chegando no finalzinho daqui do nosso podcast, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo está falando assim, porque está muito bom esse papo, mas eu queria perguntar para você, Felipe, a parte também da inovação que o Banco do Brasil tem colocado em prática como um valor, como um pilar dos seus valores, ela também impacta na sua responsabilidade social, ambiental, em toda a cadeia ESG. Sim. Como é que é isso? Bom, o banco ele foi escolhido e foi eleito como a instituição financeira mais sustentável do mundo. Então a preocupação com esses valores estão em todas as apreciações, em todas as análises. Então a reputação, desde um financiamento de um projeto, quando um produtor rural vai utilizar uma máquina financiada pelo banco, ou o apoio de uma startup em um dos 5 fundos que o banco já atua. Hoje temos um portfólio com 51 startups já apoiadas pelo banco de diversas formas, né? Então, assim, a preocupação com a reputação e para manter esse status, chegar lá às vezes é mais fácil do que se manter. Se manter constantemente alinhado a essas práticas, as práticas de ASG, se preocupando com o impacto social, buscando essa informação, buscando essas iniciativas. Desde abril, a gente está se aproximando do Porto Digital, lá em Recife, que é um lugar icônico, com mais de 440 empresas e startups por lá, e a gente está chegando com muita humildade, chegando para somar, chegando para ter ganha-ganha com essas startups, mapeando, conhecendo, sabendo e fazendo as conexões. O nome do programa é Conecta Bebê, não é à toa. A gente conecta o bebê com as áreas de negócio, as áreas de tecnologia, com as startups e com as empresas que estão desenvolvendo lá há muito tempo. Então, há 25 anos já existe o Porto Digital, já estão desenvolvendo isso para fora, para outras empresas lá fora. Então, a gente está se conectando com esse ecossistema, se conectando com o meio acadêmico, para devolver um pouquinho de conhecimento e de desafio para a comunidade, para os alunos que estão se formando, para terem contato com desafios como blockchain, desafios ligados ao PIX, ao mercado regulatório. A gente está num mercado muito regulado. Banco é um mercado muito regulado. Então, e para que as pessoas experimentem sonhar em trabalhar numa grande tecnologia que às vezes não precisa estar fora do seu estado, não precisa estar fora do seu país. Ele pode trabalhar numa grande tecnologia de um banco e continuar na cidade dele, gerando cultura, gerando renda para aquele microambiente, tá? Então, um papel social bacana. Eu acho que isso reforça muito o papel do banco, o lado social dele. A gente está muito conectado a 4 territórios ali,
de esporte, de tecnologia, de cultura e de sustentabilidade. Então, sem inovação, eu não consigo conectar esses valores, esses territórios. Muito bom, que aula, hein, pessoal? Que aula a gente teve aqui com o Bruno e com o Felipe. E só eu queria que vocês deixassem uma palavrinha final, uma frase que vocês poderiam estimular quem hoje está pensando em efetivamente fomentar ainda mais, estar nesse ambiente de startup. Qual é a grande dica, Bruno? A grande dica para mim é qualquer profissional, tá? Para qualquer profissional. Pode ser já empreendedor, executivo, independente, autônomo, comerciante, professor, cientista, servidor público, vamos para todo mundo. Conecte-se. Boa. Profissionalmente, hoje, não estar conectado a ecossistemas criativos, inovadores, né, que estão buscando, porque você vai precisar. A dinâmica hoje exige. E às vezes você tem um trabalho lá, um emprego super estável e tudo certinho, e não vai mudar nada nos próximos 5, 10, 20 anos, me aposento tranquilo. Se você tiver filhos ou netos, você vai ter que orientar. Então assim, conecte-se. Porque se você entrar na onda e ver que o movimento não é uma ameaça, não é algo para te trazer ansiedade, quando você tem muitas pessoas naquele movimento, a maré, que nem quando o avião dá aquela turbulência e a gente fica assustado, sempre algum engenheiro vai e fala, é normal, calma. Diferença de pressão. Mas você fica assustado, meu Deus, que ansiedade, é normal. Vai passar. Faz parte. Então vem com a gente, entra na turbulência, sabendo que é o caminho e vamos fazer a gente chegar lá do outro lado melhor. Muito bom. Para mim, as palavras-chave que a gente adota lá é relevância, ser relevante. Você tem que fazer alguma coisa que seja relevante para outra pessoa, para uma comunidade. Se você não tem essa relevância, é dinheiro jogado fora. E diversidade. A gente está apostando muito nos últimos anos na diversidade, seja com lideranças femininas, com lideranças de negros e pardos. O banco está incentivando muito isso, porque a gente não acredita que exista inovação, exista fazer o novo, fazer o diferente sem diversidade. Isso é a nossa premissa lá. Fantástico. Muito bom. Então, conecte-se, seja relevante e abrace a diversidade. Muito bom. Muito obrigada por estar conosco em mais Obrigado. Arena de Ideias. Até a próxima.